Concurso público, segunda fase. Uma das grandes questões que perturba o candidato em prova de segunda fase em concurso público são as provas escritas, peças. Essa semana, domingo passado, eu estive em Praia Grande, no concurso lá, e acompanhando o clima, de como funciona o clima do concurso público. Afinal de contas, foi minha vida inteira fazendo isso. Quando terminou a prova, que os candidatos estavam saindo, a maior preocupação dos candidatos era a questão escrita, a famosa peça processual. Então, isso atormenta os candidatos, causa muita, problemas, e é uma das fases que mais reprova candidatos. Às vezes ele faz uma excelente prova objetiva, acerta um número de questões imenso assim, e quando chega na prova escrita, derrapa. Hoje eu vou trazer para vocês, demistificando a segunda fase, mostrando que é possível, tirar nota máxima em questões de prova escrita em segunda fase, sem você fazer uma questão brilhante, sem escrever tratado, sem questão simples. Botar na cabeça o seguinte, que o examinador, ele quer pontos específicos, você responda a questão de forma objetiva, rápida, sem enrolações, sem elocubrar a questão. Então, não há a necessidade de você ter que ser brilhante, escrever aqueles tratados imensos. Então, o que eu estou trazendo aí, como vocês estão vendo, é uma questão do concurso público para outorga de delegação de notas e de registro do Estado de Minas Gerais. É um concurso para cartório. Neste concurso, eu loguei êxito até a prova oral. Então, eu consegui passar na primeira fase, segunda fase, provas escritas e cheguei até a oral. Então, eu vou comentar com vocês a prova, vou mostrar minha questão. Essa questão que eu estou trazendo, eu tirei nota máxima, que valia meio ponto. Então, eu tirei meio ponto na questão. Então, é a prova escrita, para mostrar para vocês que não existe segredo em segunda fase. É você dominar o assunto e saber escrever de forma bastante sucinta, não é deixar de responder as perguntas, mas responder de forma objetiva. Bom, a questão era uma questão discursiva, a questão 3 da prova escrita, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por concurso de outorga e delegação, de outorga de delegação para registradores e notários de cartórios, ou seja, concurso de cartório de Minas Gerais. E a questão perguntava o seguinte: o direito brasileiro consagra atualmente 2 tipos de responsabilidade. Então, o candidato ele já tem que ir até o seguinte: bom, a banca está querendo saber o seguinte, será que eu sei quais são essas responsabilidades? Porque ela já disse que tem dois tipos, 2 espécies de responsabilidade no direito civil brasileiro. Então, será que o candidato sabia qual eram essas responsabilidades? É isso que a banca quer saber. Depois, a banca veio lá e perguntou, que aí era a resposta que você teria dar. O notário e o registrador, se causar dano a alguém na prática dos atos do ofício, submeta a qual dos 2 tipos de responsabilidade? Ora, o candidato safo, ele já tem que primeiro o seguinte, ele já abriria a questão dizendo o quê? As responsabilidades, quais são os 2 tipos que existem. Então, ele já traria essa resposta, respondendo à indagação lá, que existe 2. Quais? Uma e outra. E depois ele teria que dizer a qual dessas 2 os notários e registradores são submetidos quando estão no exercício da função. O segundo item que o candidato teria que responder na questão é quais os pressupostos para que haja a obrigação de indenizar. Ora, se você causar dano a alguém, você vai ter que indenizar, mas há pressuposto necessário. Quando estamos tratando de fazenda pública, quando você está falando do Estado, há 2 tipos de responsabilidade e há uma delas que há necessidade de você provar que houve o nexo, que houve o dano para que você possa indenizar. Nasceu o direito de indenizar. Na outra, você só o nexo já era. Então era uma questão simples, mas que requer do candidato a capacidade de responder de forma objetiva. Eu estou trazendo ela aqui como meio, como para mostrar para vocês, demonstrar que no dia a dia, quando eu fazia prova, mostrando que a questão não é respondida de forma tão brilhante como vocês pensam, respostas fáceis, só que objetiva. O examinador, ele quando
o examinador, quando ele está fazendo a correção, ele tem uma grade e nessa grade ele procura palavras-chave, termos específicos que você terá que responder na questão. Então, assim, é bem tranquila, requer do candidato essa capacidade de responder questões e dar a resposta que ele quer. Então, vamos lá para a questão, vou mostrar para vocês a minha resposta e o porquê que o examinador deu nota máxima para mim nesta resposta. Bom, pessoal, está aí a resposta da prova objetiva 3. Então, na época, a resposta eu dei como? Por força do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, a responsabilidade do notário e do registrador é objetiva. Pronto, eu já estava dando uma resposta. Pode olhar que o examinador ele veio aqui e circulou a coisa, porque ele queria saber qual era a responsabilidade do notário e registrador, já que prestam serviços públicos por delegação do poder público, conforme o artigo 236 da Constituição Federal. No artigo 22 da Lei número 8.935, encontra-se a previsão da responsabilidade dos notários e registradores. Já respondi o item. Qual é que ele submete? Objetiva. Ah, então era isso que a banca queria saber. Só isso. Aí você tem que ver como é simples e eles circulam. Agora, a doutrina, ela diverge quanto a essa questão. E eu quis trazer só para ilustração, mas não deveria. Se você não tivesse trazido, se eu não tivesse colocado essa parte nessa questão, não me tiraria notas. Tem corrente que defende de que a responsável é subjetiva. Neste caso, mas a melhor opção é pela que eu entende como objetiva, já que são prestadores de serviços públicos. Essa partezinha aí você percebe que é desnecessária para a questão. Não pergunta para isso. Eu botei só para mostrar para a banca, para o examinador, que você conhece a fundo a matéria. Enriquecer, abrilhantar melhor a tua resposta. Bom, aí veio o resto. A obrigação de indenizar, que ele perguntava lá, qual o requisito para que você nascesse o direito à obrigação de indenizar? A obrigação de indenizar, quando se trata de responsabilidade objetiva, olha, ele riscou, só surge quando se demonstra o nexo entre a conduta e o dano sofrido. Sem esse liame, não existe responsabilidade. Assim, na responsabilidade objetiva, não há necessidade de prova, dolo ou culpa, mas o nexo entre a conduta e o dano, que é a responsabilidade do Estado, a que está lá na Constituição Federal, como eu citei lá no artigo, lá que é a responsabilidade do poder público, que ela é objetiva, não há necessidade de você construir prova, porque se eu demonstrei que eu sofri o dano, já acho o dever de indenizar, enquanto na subjetiva não, eu tenho que comprovar, trazer mais dados, fazer todo, comprovar, o nexo causal não é suficiente para que eu tenha o poder de indenizar, porque existem outras questões que excluem a responsabilidade, neste caso aí. Então, para você ver, uma questãozinha simples, com respostas facilzinho, nota máxima, previsão da nota prevista para essa questão, meio ponto, nota máxima, meio ponto. Então, você veja que não há, e aí, se você observar para a questão, o examinador veio, circulou objetiva, passou um traço aqui na subjetiva, ele viu que eu falei, passou um outro traço de novo na subjetiva, circulou aqui a objetiva, passou um traçozinho aqui, onde eu estou passando o cursor no nexo, e sublinhou aqui, conduta e dano sofrido. Então, eram esses itens que ele queria. Com certeza ele estava lá com a questão para ser respondida, e aí ele ia lá só circulando. Falou isso, falou essa parte, falou. Então, nota máxima. Veja que a resposta não é brilhante. Veja que o texto, existe até algumas meio truncado, não está com uma letra bonita, com uma escrita brilhante, porque a banca não quer isso, a banca quer a resposta, e de forma objetiva e rápida. Ele não quer ficar o dia inteiro lendo tratado de candidato lá falando abobrinhas. Então, bem atenção a isso, tá certo? Trouxe essa questão aqui para vocês, para conversar com vocês, sim,
porque é muito difícil a segunda fase, muitos candidatos pensam que é necessário construir, fazer um tratado, escrever aquelas coisas mirabolantes, e não é nada disso, é a resposta certa. A prova lá de domingo, lá em Praia Grande, ela trazia a questão de julgamento de propostas, e aí você não tem que escrever tratado, você não tem que estar... Muita gente acha que eu vou escrever, citar... Não, é respostas objetiva, rápida e certa. Tá aí o meu exemplo, eu trouxe essa questão, e eu vou aproveitar e trazer outras questões de prova de concurso público, em que eu fiz em segunda fase, já que eu passei por vários concursos e muita prova, pratiquei bastante, então eu vou trazer a questão de coisa, mas eu deixo sempre aqui assim, primeiro ponto que você tem que saber em prova para a segunda fase, escrever. Então, o cara tem que saber, saber escrever. Dominar um pouquinho a língua portuguesa. Então, o candidato ele tem que ter um domíniozinho da língua portuguesa. Terceiro ponto, conhecer o assunto que está sendo cobrado. Então, se ele não sabe nada, infelizmente, eu vou trazer uma questão aqui que eu submeti a um concurso público na época, lá para analista do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas. E na primeira prova, né, na primeira prova objetiva, eu tirei uma nota máxima, acho que era uma prova de 60 questões, ou era 50 questões, eu não me lembro mais. Eu errei duas questões, uma questão. E quando chegou na prova escrita, eu não sabia da questão. Enrolei, escrevi, tirei 0 na questão e fui eliminado. Então, é uma prova que eu tivesse tirado o mínimo só, eu teria passado entre os primeiros colocados. Mas eu não sabia. Infelizmente, eu tentei enrolar, mas eu não, na hora, quando eu li a questão escrita, eu vi que praticamente eu ia entregar a prova em branco, porque eu não sabia nada, nada. Então, se você não sabe do assunto, não adianta que você não vai ganhar ponto, não adianta você escrever abobrinha, vai ganhar alguma coisinha. Claro que candidato não deve deixar prova em branco nunca. Isso eu sempre digo, nunca deixe questão objetiva, subjetiva em prova de concurso público em branco, porque alguma coisa ele vai achar e vai dar, até pelo português. Então escreva qualquer coisa. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês, mas eu vou trazer outros vídeos sobre outras questões, eu vou começar a trazer assim, mostrando, porque eu acho que, de qualquer maneira, ajuda o candidato que está aí em prova de concurso público, submetendo, tem medo, acha que... Eu fui lá domingo, em Praia Grande, para mostrar que porque é procurador do município de São Paulo, não é uma pessoa comum, normal, igual a qualquer um, não existe distância, não existe nada, isso é besteira, isso é invencionice que criam que, porque você é procurador do município de São Paulo, eu não posso conversar com ninguém, eu me sinto o cara. Não, é uma pessoa comum, normal, dorme, acorda, almoça no boteco, toma cerveja, vai para churrasco. É normal, tem dor de cabeça, tem gripe, se irrita, briga, discute. É uma pessoa normal, pessoal. Não vá pensando que, porque eu sou procurador, eu sou juiz federal, eu sou o ministro do STF, eu sou... Isso é besteira. Infelizmente, mas tem as pessoas que gostam dessa, né, dessa piruagem, né, dessa pavonice. Chamo de pavonice, mas no dia a dia, na realidade, nós devemos ser simples, humilde e ser igual a todo mundo. A vocês que estão candidatos aí na luta, e eu que já estou aqui com 6 anos como procurador do município de São Paulo, não existe diferença entre nós. A única coisa é que eu consegui ser aprovado no concurso público e tomei posse. E vocês estão tentando. Talvez o conhecimento de vocês seja até melhor e mais alto, mas por quê? Porque constância que vocês estão se preparando, estão estudando, mas isso não nos separam e nos deixam distante, tá certo? Então, quem me encontrar em algum concurso por aí, ou frente a alguma coisa, pode vir conversar comigo, que eu estou aberto e eu não tenho essas piruagem que tem por aí, muitos eu vejo que anda com salto alto, se achando que é o cara, mas não é nada, tá certo? Então era isso, pessoal. Um abraço, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal, eu vejo que o pessoal assiste os vídeos e não se inscreve, ajuda aí. Eu não vou vender aqui curso, nem apostila, nem nada, só aqui para bate-papo, mostrando minha experiência, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, tá certo? E quando me encontrar por aí, dá um abraço, dá um alô. Eu tenho um prazer muito grande de encontrar candidatos, pessoas que estão brigando pelos concursos, tá certo? Um abraço.